então, turminha do sexto ano, como vocês estão? Vocês estão bem, né? Eu tenho certeza que sim. Nesta aula, nós continuaremos falando sobre pronomes próprios, ou seja, substantivos próprios, né? Só reforçando que geralmente substantivos próprios é como se fosse pronomes próprios também, que são os nomes próprios, que não é a mesma coisa de substantivo comum. Por exemplo, eu resolvi pegar alguns produtos para poder esclarecer para vocês algumas coisas. E nesse mesmo vídeo, eu gostaria de falar sobre nomes, né? Que inclusive naquela atividade sobre o RG, eu coloquei uma observação para algum dos alunos que o nome do pai, se eu não me engano, não era com acento, né? Vamos supor Antônio. Nem todo mundo que se chama Antônio no nome tem o circunflexo. O que a pessoa vai olhar? A pessoa vai olhar se na certidão de nascimento ou certidão de casamento está com acento circunflexo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que se chama Silvânia. E até aí eu a conhecia, né? Nunca tinha visto o nome dela escrito, mas um belo dia lá eu não sei, eu não me lembro o motivo, eu escrevi o nome dela Silvânia e ela falou assim: meu nome não tem circunflexo. E aí, normalmente nós estranhamos, né? Porque, por exemplo, Silvânia sem acento é Silvania. Ressaltando para vocês que, querendo ou não, e às vezes pode até causar confusão, que às vezes o aluno demora tanto a aprender a escrever um nome com acento e de repente ele se depara com uma pessoa que tem aquele mesmo nome sem acento. Pode acontecer, o que vai olhar? Vai procurar saber, igual por exemplo, Daniele. Tem Daniele que tem dois L's, Nicole que tem dois L's, Nicole que termina com E, que termina com Y, que termina com I, uns Nicole, no NI, em vez de ser com I, é com E ou é com Y, né? Então, pronomes próprios, às vezes, eles fogem da regra, tá? Então, só ressaltando para vocês que não é a mesma coisa de nós escrevermos assim, gramática, ou nós escrevermos igual está aqui, colégio. Colégio, pelo menos na nossa língua portuguesa, tem acento agudo. Agora, nomes próprios já pode acontecer de ser diferente, né? Às vezes, o pai não quis ou o pai não se atentou, a mãe não se atentou quando foi registrar a criança e o nome ficou sem acento. Aí, por toda a vida, aquele nome vai ser sem acento. Ou, se a pessoa por acaso se revoltar, ficar contrariada, ficar constrangida com o nome, que não tem acento, ou que pôs uma letra a mais, ou que pôs uma letra a menos, ou alguma coisa assim, inclusive até mesmo no sobrenome, a pessoa vai ter que entrar com um processo para poder fazer aquela revisão, para ficar do gosto dela, o que vai dar um trabalhão. Na maioria das vezes, as pessoas não fazem isso. São pouquíssimos casos de pessoas que entram com processo para fazer uma adequação no nome. Ou colocar alguma coisa a mais, ou colocar alguma coisa a menos. Inclusive, no caso daquelas pessoas que trocam de sexo, né? De repente, quando a pessoa nasce, vamos supor que aparentemente nasceu um menino, aí o pai coloca o nome dele de Pedro. Depois, quando ele cresce, ele resolve que não quer ser Pedro, ele quer se transformar em Maria. Aí ele vai ter que entrar com um processo para mudar o nome dele. Muito embora esse não seja o caso, só estou falando assim que é possível. Por exemplo, eu conheci uma moça que o pai dela, quando foi registrá-la, colocou o nome dela de Andréia. Andréia com I. Só que eles não gostaram, não era Andréia com I, era Andréa, sem o I. Aí, quando o pai dela, depois de um tempo, foi lá questionar que não era daquele jeito, ele falou: o senhor vai ter que entrar com um processo, vai ter que não sei o que, vai esperar, não sei o que. Aí ele desistiu porque ele achou que não compensava, que não valia a pena, tá certo? Então, vamos supor, eu tenho uma irmã que se chama Mônica, e o nome dela é com circunflexo. Porém, existem muitas pessoas com o nome de Mônica que não tem circunflexo. Da mesma forma, algumas pessoas que se chamam Mônica, que é com C, uma se chama Mônica, que é com K, tá certo? Então, a tia só tá fazendo essa ressalva porque pode acontecer de vocês se depararem. Por exemplo, uma moça aí que se chama Yasmin, de repente, vamos supor duas Yasmin na mesma sala. Uma pode ser que o nome comece com Y, a outra pode ser que comece com I.
eu me deparei, que eu trabalhei muitos anos na prefeitura, na seção do RH. E teve uma funcionária que o nome dela era Célia, com S. E eu nunca tinha visto isso, né? Aí achei assim super estranho, Célia com S, geralmente Célia é com C. Mas se na certidão de nascimento, aí normalmente acaba entrando na certidão de casamento, se a pessoa se casar. Aí um dia eu mandei uma informação pro jurídico, com Célia com S, aí o jurídico devolveu, pôs um X bem grande, dizendo que Célia era com C, só que ele não tinha observado que a assinatura dela era com S, o documento dela estava com S, aí eu devolvi, né? Porque realmente era com S, então acontece. Então, só fazendo essa ressalva, né? Porque pode acontecer que tenham nomes próprios. Geralmente, nomes próprios são não encaixa em certas, vamos dizer assim, certas regras da nossa língua portuguesa, tudo bem? A mesma coisa é a forma do estrangeirismo. O estrangeirismo, se eu não estiver muito enganada, há uns anos, há uns 30 anos ou mais, uns 40 anos por aí, aqui no Brasil tentaram tirar o estrangeirismo, tentaram proibir o estrangeirismo com os nomes próprios, né? Porém, não foi possível, não conseguiu, que, como se diz aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, muitas pessoas que colocam o nome do filho aí de Michael, vamos supor, coloca o nome com dois L's, com dois L's e um Y, né? Que eu não sei se vocês sabem, que vocês são muito jovens, há uns anos aí o Y, o W e o K não pertenciam ao alfabeto da nossa língua brasileira. As palavras em si existiam, elas eram usadas, mas eles não faziam parte do conjunto do alfabeto que nós temos hoje, né? Então eram 26 letras, aliás, eram 23 letras, hoje em dia são 26, né? Então, aí incorporaram, o povo foi ficando tão vamos dizer assim, fissurar, não, o nome do meu filho é Walter com W, eu não quero Walter com V. E aí ficou, né? Então, só fazendo essa observação, que vocês, quando forem escrever nomes próprios, com certeza vocês vão se deparar com vários tipos de nome.